Eu falo para você de coração, como se o Senhor estivesse aqui. Ele está. Eu não minto isso aqui, Vilela. Eu não minto por besteira. Eu me calo. Para muitas vezes não ter que falar verdades que vão ferir a minha família ou que vão expor outras pessoas até que estão fazendo mal para mim. Entendo. A história de conversão de Karina Bach. Bora pro vídeo. Meu pai, daí chegou a vez do meu pai adoecer. Meu pai já tinha asma e quando começou a história da pandemia, todos nós contraímos Covid ao mesmo tempo. Nossa. Nós moramos assim, uma casa grudada com a outra, a gente convive muito junto. Então um passou pro pegou, outro e passou. assim foi. E meu pai falava, se eu pegar isso, eu não volto para casa. Eu não, porque meu pai já tinha respiração ruim, desde criança que ele tinha asma, sabe, aquelas coisas. Ele falou, eu não suporto, eu não posso pegar esse negócio. Quando ele pegou, eu acho que até o psicológico dele já foi abalado. Ele ficou muito mal e ele foi para UTI, foi para o hospital. E naquele momento, eu falo, meu pai era a figura mais forte da minha família. Era a minha base, era no meu pai. Era uma pessoa que eu sempre admirei, que era a fortaleza da minha casa. E pela primeira vez eu me senti frágil. Pela primeira vez eu busquei a Deus de fato. Falo, Senhor, eu preciso da tua força. Tudo aquilo que eu conquistei, todo o dinheiro que eu tenho, toda a posição social, a fama, não compra o fôlego de vida do meu pai. Agora é só o Senhor para me ajudar. Eu quero entender onde foi que eu errei. Daí eu perguntei, onde foi que eu errei? Eu busquei ser boa o tempo todo. O que eu fiz de mal? Me ajuda, eu quero compreender. E eu acho que foi o momento que eu abri o coração. Eu falei, eu quero te conhecer. Eu acho que eu não te conheço. Eu não... É interessante que quando a gente abre o coração para Deus e quando a gente fala, Senhor, eu não te conheço, quando você tira tudo aquilo que impede de você se achegar a Cristo, tira toda a casca, sabe? Ele realmente faz. Quando você entrega verdadeiramente o seu coração e fala, Senhor, eu estou aqui, eu não sei, eu quero te conhecer, como ela está fazendo aqui, realmente o Senhor vem, intervém, ele entra com a providência dele. Cara, fantástico, Deus é demais. Não sei ouvir tua voz. E eu comecei a questionar sozinha, na minha casa, trancada, num quarto. E ali, pela primeira vez, eu senti a presença de Deus, do Espírito Santo. Olha aí. Eu senti. Um calor, eu senti um calor, eu sentia uma luz ao meu redor, que é o esplendor de Deus mesmo, do Espírito Santo. E era como se eu ouvisse a voz, mas a voz vinha não era a voz audível. E o Senhor me confrontou também, falou, leia a Bíblia, eu vou falar com você. Eu vi esse direcionamento. Tudo aconteceu foi muito intenso no prazo de uma semana, que foi o tempo que meu pai estava internado. Foi muito forte. E com a mesma intensidade, eu falo que eu fazia as coisas que eu me propunha, aos desafios, e eu vencia. Eu falei, Senhor, se nada disso valeu, eu não posso ser menos intensa para buscar agora a sua face, para buscar o entendimento. Eu vou entregar tudo. Se o Senhor não devolver o meu pai, se meu pai não voltar com vida desse hospital, eu não quero me sentir frágil nesse mundo aqui. E eu não vou desistir de viver, porque eu sempre fui muito otimista, sempre gostei da vida. Nunca tive uma depressão, nunca. Ninguém na minha casa, nós sempre fomos vivos, alegres, felizes, né? E eu questionando a Deus, eu fui buscar na palavra. E conforme eu ia fazendo as perguntas e abrindo aleatoriamente, vinham as respostas perfeitas, vinham imagens de dentro da Bíblia. Olha a resposta de Deus, né? Olha como é que ele responde, cara. Quando a gente abre o coração, quando a gente se entrega, ele realmente responde. Eu acordava de madrugada, Vilela, assim, com cheiro de pão. Eu acho tão lindo o cuidado de Deus, assim, que eu acordava em horas variadas e sentia o cheiro de pão pela primeira vez. Eu falei, será que ficou alguma coisa no forno, alguma casca de pizza queimando? E o que é? E eu descia, nada, buscava, vendo se vinha do vizinho, mas de madrugada não vinha. Eu falava, já agora que eu acordei, eu vou ler a Bíblia. Daí, no que eu abri a Bíblia, no primeiro dia eu abri, aleatório, falei, Senhor, fala comigo. Eu pus o dedo assim, saiu, eu sou o pão da vida. Amém. Era ele. Fantástico, fantástico.
Então, eu tive muitas revelações. Foram muitas, muito intensas. Era o Senhor falando, não tenha dúvida que sou eu. Se você entregar tudo e passar a compreender o que eu quero, para que eu te formei, você vai encontrar não só o contentamento que você buscou a sua vida toda, você vai encontrar uma paz que você não teve. E daí eu entendi assim, que eu precisava deixar até um confronto também que foi muito grande comigo nesse tempo, que ele falou, você está colocando o seu pai, idolatrando o seu pai num lugar que deve ser meu. Porque eu punho o meu pai em primeiro lugar, mais do que a Deus. Antes de perguntar a Deus o que eu faço, eu perguntava para o meu pai. E eu imaginava, eu falava, o dia que meu pai for embora, meu pai toca piano clássico, lindamente, assim. E eu falava, o dia que eu for embora, que meu pai for embora dessa terra, eu não vou poder ouvir um som de piano que eu vou lembrar dele. Eu vou sofrer muito, eu já sofri antecipada, sabe? Então, quando o Senhor colocou, me mostrou onde estava o meu erro, eu falei, agora eu entendo. Então eu abro mão dessa idolatria do meu pai para viver a tua vontade. Se o Senhor tiver que levar o meu pai, eu vou entender que mesmo assim não foi por falta de amor. Uma oração muito forte, cara. Forte, forte. Você falar pro Senhor, Senhor, eu entendo, se o Senhor quiser levar meu parente, meu pai no caso dela, minha mãe. É uma oração muito forte, muito forte. Porque o Senhor está falando comigo. O Senhor está me recebendo. Ali eu fui confrontada em tudo aquilo que eu havia feito a minha vida toda, que eu achava que eu não fazia mal a ninguém, porque eu tinha uma índole boa. A sua intenção era boa. Minha intenção era boa. Porém, eu posava nua. O que exemplo eu dava? Quantos homens, às vezes, passaram a trair suas mulheres, ou na promiscuidade, ou na pornografia, vendo as minhas fotos? Quantos se embebedaram com aquilo que eu estava falando, beba, anunciando de um jeito leve e tal? Quantos ali não bateram em suas esposas depois de beber aquela bebida, de dirigir e atropelar alguém na estrada porque estava bêbado? Olha, parabéns pra Karina, viu? Porque realmente você reconhecer isso, né? Você reconhecer que através daquilo que ela fazia, que é parte do ofício, parte do trabalho dela, no caso de pousar nua e de você ter essa reflexão, de falar, puxa, peraí, através da minha vida, através das minhas fotos, através daquilo que eu faço, eu estou destruindo casamentos, eu estou levando homens à pornografia, à promiscuidade. Cara, realmente muito forte ela assumir isso. Parabéns, Karina. Então, tudo isso eu fui enxergando a mim mesma, enxergando meus pecados, os meus erros, mas eu falo que o Senhor é tão lindo, que ao mesmo tempo que Ele nos mostra, Ele fala, filha, mesmo assim eu entendo que você não tinha entendimento. Olha. E eu estou aqui para te curar. Amém. Eu não estou aqui para te culpar, para te dar um peso que você não vai carregar. Você já está ferida, eu não estou aqui para te ferir mais. E eu vi o cuidado de Deus ali comigo. E eu decidi, eu falei, Senhor, daqui para frente, eu vou te servir, não de boca. Eu vou buscar entender a sua palavra para cumpri-las. Eu vou usar as minhas habilidades, os meus dons, para levar outras pessoas a conhecerem esse amor que eu estou conhecendo agora. Com 44 anos, Senhor, como eu queria ter te conhecido antes. Como eu teria corrido menos tempo em vão. Como eu corri atrás de tantas coisas que hoje não me dão contentamento. Enfim, eu fiz um propósito com Deus. Eu decidi. Não deixei de ter minhas responsabilidades e fazer o que as pessoas falaram. Ela passou a orar 24 horas por dia e esqueceu dos compromissos, não. Quem convive comigo sabe. Que eu orava de madrugada para quê? Para poder ter todos os meus compromissos, cumprir com todos os meus compromissos, para depois, quando ninguém precisasse mais de mim, eu poder orar. Se muitas vezes eu orei 10 vezes por dia, foi na madrugada. Foi tempo que eu fiquei sem dormir. Em que durante o dia eu fiz compra, eu levei meu filho na escola, eu cuidei da minha casa, dos funcionários, eu continuava fazendo propagandas, porém, já selecionando as propagandas. Então, eu fico chateada de ver o julgamento das pessoas. De ver as pessoas falarem sem saber, falando, ela enlouqueceu. Que só quem tem um encontro verdadeiro com Deus e com o Espírito Santo e entende o que Jesus fez por nós, compreende esse amor que a gente
e sente e o desejo de que outras pessoas venham a conhecê-lo. Para quem não é salvo, para quem não conhece a Cristo, para quem conhece só de saber, não de ter intimidade, a palavra de Deus é loucura mesmo. Ela é loucura, é loucura. Mas para nós que somos alcançados, que aceitamos a Cristo, é poder de Deus. Poder de Deus. Então eu não podia ser menos intensa do que eu fui, com os pés no chão, com sabedoria sim, não por loucura, não por exagero, mas o amor, mas inconscientemente mais intensa sim. Intensa sim, mas com mansidão, não com atitudes de jogar tudo para o alto, não. Escolhendo mais os meus trabalhos, porque ainda tinham propagandas que me buscavam para fazer, vai ser biquíni, ou vai ser para falar que um produto é bom, coisa que eu não gostava do produto. Entendi. Hoje em dia, tudo isso tem valor para mim. Eu tenho muito respeito pelos ensinamentos da palavra. Eu falo para você de coração, como se o Senhor estivesse aqui. Ele está. Eu não minto isso aqui, Vilela. Eu não minto por besteira. Eu me calo. Para muitas vezes não ter que falar verdades que vão ferir a minha família ou que vão expor outras pessoas até que estão fazendo mal para mim. Entendo. Mas por quê? Porque a palavra me ensina. A palavra me ensina a ser assim. Você e eu tenho frutos, o temor de Deus. E eu tenho frutos da presença dele. Eu tive grandes revelações, visões da minha casa, em Jerusalém, do Senhor me confirmando, eu estou aqui. Eu não vou jogar tudo para o alto para manter uma imagem de falsa cristã, jamais. Cara, que lindo o testemunho da Karina. Não conheci, estou reagindo com vocês aqui, estou conhecendo também junto contigo. E olha, que lindo, viu? Que lindo. Realmente uma conversão genuína, uma entrega verdadeira. Verdadeira, cara. Porque não é fácil uma pessoa como ela, claro, tem um pouquinho aqui pra gente ainda reagir, mas uma pessoa pública, uma artista, uma pessoa que está exposta, uma influencer, que não conhece a Karina Bach, né? Ela foi da Globo, então só aí você já foi da Globo, já todo mundo conhece, entendeu? Mas quando você entrega a vida a Cristo, e entregar a vida a Cristo requer algumas coisas, né? Então ela realmente entendeu. Ela entendeu o que é ser uma cristã genuína, o que é entregar a vida a Cristo, o que é estar sensível a ouvir a voz de Cristo. Isso que é bem bacana também da parte dela, bem legal. Jamais. Tô impactado, cara. Eu tenho zelo, eu tenho respeito. E aí, Karina, quando você perde teu pai... Não, eu não perdi meu pai, glória a Deus. Nossa, que susto, né? Porque eu já tava desesperado. Então deu tudo certo. Deu. Ai, graças a Deus, cara. Karina, oh, meu Deus. Do jeito que você tava falando, eu falei, a última semana, não sei o quê. Oh, meu Deus, não, deixa eu te contar. Como que foi? Como foi a recuperação dele? Foi assim, você nem sabe. Eu falo que enquanto eu tava essa semana tendo tantas revelações... Porque você já tava se despedindo dele, falou que se fosse à vontade se fosse e tudo Senhor, mais. Caramba. Você entregou mesmo teu pai. Eu tava que nem Abraão, né? Exatamente. Botando o filho. Né? Como que foi? Então, daí meu pai, depois dessa uma semana, ele tava no UTI, de repente ele começou a responder, voltar os pulmões. E quando ele chegou em casa, eu falei para ele como tinha sido a minha semana, que nós não tínhamos contato. E ele falou tanto que ele estava pedindo para viver, enquanto ele estava pedindo perdão a Deus. Sério? Por estar longe da palavra. Porque meu pai, ele já teve um período que ele esteve mais próximo, que ele viu a Jesus mesmo, ele teve a visão mesmo de Jesus, e um momento que ele estava ruim, mal de coisas profissionais, e depois ele mesmo reconheceu que as coisas foram dando certo e ele foi se afastando. E naquele momento ele disse que orava muito, falou, Senhor, eu não quero ir agora, me desculpe, e foi passando um filme na cabeça dele desejar ver o neto crescer, dele estar mais tempo ali. Ele não sabia sabia o tanto que eu era ainda dependente dele, apesar de eu me achar super independente, mas o pai e a mãe sempre sabem, né?
E daí ele também estava em oração. E quando ele voltou, nós conversamos sobre isso. E eu falei de todas as revelações da Bíblia e tudo que eu tinha, né, tido da presença de Deus. E ele começou a ler mais a Bíblia, começou a fazer o devocional. E ele começou a ter as experiências dele. Glória e ele se converteu e ele se batizou junto comigo. E Glória assim foi uma conversão dupla. E aí como da foi? hora. Nossa, fantástico, fantástico. Realmente estou impactado com a conversão da Karina Bach, eu não conhecia. É uma entrega genuína, né? Passou por um momento, passou por um estreito, no caso do pai. E ela do lado de cá, Senhor, eu entrego tudo, pedindo perdão, e o Senhor ali já começando a mover as coisas na vida dela. Do outro lado, o pai na UTI, mas também com o entendimento de que ele queria ter mais tempo, ele queria viver mais, ele queria estar mais tempo com a família, queria ver o neto crescer, como ela mesmo citou aqui. E ali o Senhor também ali moldando o coração dele até que ele sai daquele estado da UTI, bem, chega em casa, conversa com a filha, e ali a filha falou das experiências com Cristo, ele também falou das experiências que ele teve lá no hospital, até que passa a buscar mais, passa a conhecer mais, passa a ler a Bíblia, e aí se entrega verdadeiramente a Cristo, se batizando, entregando a vida para Cristo como único suficiente Salvador. Os dois, cara, que história linda, que história linda. Realmente, quando a gente entrega a vida a Cristo, quando a gente coloca nas mãos dele, coloca nas mãos daquele que verdadeiramente pode mudar as nossas vidas. Quando nós falamos, Senhor, peraí, eu tenho tudo aqui. No caso dela, uma pessoa famosa, uma pessoa influente, uma pessoa conhecida, uma artista conhecida nacionalmente, até outros países também, não sei. Mas enfim, uma pessoa super conhecida falou, Senhor, a minha influência, o meu dinheiro, as minhas economias não vai trazer a vida do meu pai de volta. E não traz. Não traz. E ali ela falou, Senhor, peraí, eu quero me despedir de tudo. Né? Tudo aquilo que me prendia, tudo aquilo que eu fazia, eu não quero fazer mais a ponto de falar, não, eu não quero mais tirar foto, eu não quero fazer comercial XYZ. Senhor, eu quero mais de ti porque eu tenho sede de ti. Cara, quando a gente pede para Deus, quando a gente abre o coração, quando a gente fala, Senhor, eu não tenho mais nada, é aí onde entra a vez do Senhor falar, não, peraí, agora que você não tem mais nada, você tem tudo porque você tem a mim. E aí é quando o Senhor entra com a providência em nossas vidas. Parabéns aí a vida da Karina Bach, pai dela, da família dela, Deus abençoe, que história linda. Eu conheci a Karina, claro, inclusive até já cheguei a entrevistá-la uma vez, mas eu não conhecia essa história da conversão, da vida dela. É realmente uma conversão genuína, linda, maravilhosa, e que o Senhor continue te abençoando, Karina. Deus abençoe. E você também, se você chegou até aqui, se de repente você está aí balançando, não sabe, que esse testemunho possa ter edificado a tua vida também. Tá bom? Dá um like, se inscreva no canal, fique ligado nos próximos conteúdos. Eu fico por aqui. Até mais. Tchau!